Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Sistema Fé Comércio fechou uma parceria importante com cooperativas de trabalhadores da agricultura familiar que enfrentam dificuldades para escoar o que produzem. Gêneros alimentícios vão ser comprados diretamente das cooperativas para a produção das refeições servidas nas unidades do SESC e no SENAC, aqui no Ceará. Os produtos são os mais variados: mel, frutas, verduras, itens com alto valor nutritivo. A parceria com produtores rurais cearenses também vai levar proteína para a mesa dos equipamentos do Sistema Fé Comércio. Carnes e pescados estão na lista de alimentos que serão fornecidos durante todo o ano. A compra é feita diretamente de 13 cooperativas espalhadas pelo estado. Nós vamos buscar não só comprar direto do produtor, auxiliar nessas ações junto com todos os outros órgãos para fazer com que cada vez mais esses alimentos possam vir mais saudáveis, com melhores quantidades e que toda a população possa ser beneficiada com isso. O que vem do campo vai para milhares de refeições produzidas pelos equipamentos da Fé Comércio, como o Hotel Sesc Parana e os restaurantes. Para as famílias envolvidas nos diversos tipos de produção, a novidade será uma grande ajuda. A gente vai poder escoar a produção das nossas cooperativas durante todo o ano. Nós trabalhamos com as escolas municipais, escolas estaduais, mas no período de férias a gente não tem para onde escoar a produção, né? Esse programa é importante porque os restaurantes populares eles funcionam diariamente, o ano todo, né? Então não vai ter férias, né? Então para nós é muito importante, é uma experiência nova e uma experiência que foi construída, Fé Comércio e as cooperativas, e a gente acredita que tem tudo para dar certo. Para o secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Moisés Braz, o programa da Fé Comércio mostra o potencial e a força das famílias que atuam na zona rural. Sem sombra de dúvida, ele traz para a agricultura familiar, para as cooperativas, para as associações, para aqueles que produzem alimento, um momento muito importante e a afirmação do projeto do governo do estado do Ceará, do governador Elmano, também com os produtores, certo? Com os agropecuaristas, com o agronegócio, isso é muito importante. Mas o edital ele vem diretamente para beneficiar o pequeno e a agricultura familiar. E uma instituição aqui em Fortaleza está mudando a vida de pessoas em situação de rua. É o Instituto Compartilha, que realiza ações de combate à fome para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Frei Nailson, que é coordenador da Casa Paz e Bem e do Instituto Compartilha, esteve aqui na TV Altimista e deu mais detalhes. Frei, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho do Instituto Compartilha da Casa também. Explica pra gente essa situação de como é que se deu, né, a criação da casa e como é que vocês fazem o atendimento às pessoas em situação de rua. Bom dia, paz e bem a todos que nos assistem e a nós aqui presentes. A Casa Paz e Bem do Instituto Compartilha, ela é um centro social e nele tem uma cozinha social que atende alguns territórios e grupos populacionais. Então, o nosso projeto na área da segurança alimentar, ele surgiu na pandemia, quando as pessoas fizeram isolamento social nas suas residências, mas o povo da rua não teve onde se isolar, ficaram isolados, na verdade, e o Instituto Compartilha, neste período, com algumas outras entidades, foram para as ruas com a oferta de serviços multiprofissionais na área da saúde, da assistência social, da higiene social e da segurança alimentar. Então, a partir da pandemia, nós começamos esse trabalho de segurança alimentar, que ano passado culminou com a abertura da cozinha social da Casa Paz e Bem do Instituto Compartilha. E aí, nesse caso, Frei, com relação à questão do atendimento à população em situação de rua, é somente aqui em Fortaleza? Como é que esse trabalho, vocês precisam de pessoas que possam auxiliar como voluntários também, doações? A nossa cozinha social tem uma equipe multiprofissional que vai desde aqueles que elaboram a alimentação, os cozinheiros, auxiliares de cozinha, por sinal faz um trabalho extraordinário, a equipe multiprofissional que acompanha. Então nós temos o serviço da nutricionista, da assistência social, da articulação social e da coordenação da nossa presidente do Instituto Compartilha, a doutora Eleni Rocha. E nós temos alguns voluntários também para poder a gente somar nesse mutirão do bem. E aí, nesse caso, quem está assistindo, como é que faz para participar, saber mais informações, para se fazer presente também? Quem puder participar, eu posso deixar o nosso contato, o meu contato, que é o 859-9690-9248.
E o endereço da casa é ali na rua Júlia Vasconcelos, 199, no São João do Tauape. As pessoas que nós atendemos são pessoas que só comem porque a gente leva. Nós, antes de começar o projeto, nós fizemos uma busca ativa para ver onde eram os territórios mais vulnerabilizados e que ninguém ia. São nesses lugares que a gente atende. É tanto que atualmente a gente não leva a alimentação para a região mais central da cidade, porque tem outros serviços e entidades que atendem. Nós levamos para territórios que ninguém atende e são pessoas numa situação de vulnerabilidade social extrema, que graças às ajudas que nós também recebemos, nós conseguimos levar a alimentação de qualidade, com dignidade e com amor para essas pessoas. E aí modifica muito a vida de quem está precisando de um amparo, né? De quem está sem um suporte adequado, né? Como é que o senhor tem observado isso de pandemia para cá, desse momento agora que as pessoas estão, né, retomando, enfim, ainda está difícil retomar a vida dessas pessoas? Está. A pandemia, ela deixou, dentre outros aspectos, uma situação muito negativa, que foi o agravamento da pobreza e o agravamento da insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje famílias que não eram em situação de rua, que hoje são, porque não tiveram condições de manter as suas famílias durante a pandemia. Então, nós tivemos uma agudização da questão social referente à vulnerabilização das pessoas mais pobres. E com a oferta do alimento, a gente consegue com a pessoa, por exemplo, a criança vá para a escola alimentada, a pessoa vá procurar um emprego alimentar. Então, a segurança alimentar para nós, ela é a porta para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade para lutar por melhoria de vida. E é esse o resultado que a gente tem feito, né? A gente faz um levantamento de demanda, além de entregar comida, e a gente encaminha para tirar documentação. Muitas crianças, sem estarem registradas, a gente tem o educador social que faz essa ponte do registro materno, encaminhar para o CRAS, para o Centro POP, para fazer o CAD único também, que dá a garantia do acesso aos programas socioassistenciais da política de assistência social. Então, nós entendemos a segurança alimentar como uma rede, né, que integra a alimentação a outros serviços e benefícios que ajudam no resgate da cidadania. E a reforma tributária, considerada essencial pelo governo para impulsionar a economia brasileira, ainda tem alguns nós a serem desatados para avançar no Congresso Nacional. Sobre o assunto, eu conversei com o advogado tributarista Felipe Teixeira. Acompanhe. Felipe, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre a reforma tributária. A gente sabe que tem alguns pontos polêmicos, mas antes de começar a chegar nesses pontos, fala um pouco para a gente, resumidamente, né, o que significa essa reforma e o que isso vai impactar para a população. Olá, Elaine, tudo bem? Obrigado pelo convite. Esse tema é um tema que vem sendo muito debatido ultimamente, né, principalmente nas últimas semanas, por causa do ambiente político. Mas antes de falar propriamente sobre a reforma, é interessante a gente entender o ambiente que propiciou essa reforma. Em média, em outros países, leva-se em torno de 230 horas para que as empresas possam declarar o tributo, pagá-lo, enfim, comunicar ao fisco acerca da ocorrência do fato gerador do tributo. Aqui no Brasil, a empresa leva, em média, 1.500 horas por ano, né? 7 vezes a média mundial. Outro problema que gera a necessidade de uma reforma tributária é exatamente a forma como a Constituição de 88 impôs o sistema tributário nacional com múltiplas competências. Para que a gente dê um exemplo para quem está nos assistindo, o ICMS, por exemplo, que é um tributo de competência estadual, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, com capacidade, digamos assim, para legislar sobre o ICMS. Se a gente for falar do ISS, que é um tributo de competência municipal, nós temos no Brasil mais de 5.000 municípios que têm capacidade ativa para instituir e legislar acerca do ISS. Então, ficou essa balbúrdia, né, que a gente vê hoje. Você tem uma ideia, tem empresa. Imagina uma empresa que tem filial em 100 municípios no Brasil. Muitas vezes ela tem que conhecer 100 sistemas diferentes, porque cada prefeitura pode adotar uma sistemática diferente,
para recolher, para prestar contas ao fisco municipal. Então é nesse ambiente que vem a questão da reforma tributária, que a gente está vendo ser muito discutida agora, com o objetivo, é bom que se diga isso, o objetivo da reforma que procura se implementar agora não é redução de carga tributária. Até porque para reduzir carga tributária, necessariamente teria que reduzir despesa, porque o tributo ele é utilizado exatamente para que o Estado possa cumprir com as suas políticas públicas. E redução de despesa não é muito lá, é o forte, né, do Estado brasileiro. A ideia da reforma tributária, Laine, portanto, é simplificar o recolhimento de tributos. E essa simplificação vem nessa primeira etapa da reforma, é bom que se diga isso também, que se está a discutir agora em breve, né, a partir da primeira semana de julho no Congresso. É uma parte da reforma tributária com a extinção de 5 tributos, no caso 3 tributos federais, que seriam o IPI, o PIS e a COFINS, o ICMS, que é um tributo estadual, como nós já dissemos, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é um tributo municipal. Então, haveria a extinção desses 5 tributos para a criação do que chamam, a imprensa tem chamado de IVA Dual, né? Que, na verdade, são 2 novos tributos. Uma contribuição sobre bens e serviços, essa de competência federal, e o Imposto sobre bens e serviços, que, por sua vez, seria de competência mista, estadual e municipal. Os estados e os municípios terão que se entender, será inclusive criado um conselho para isso, para inclusive se entender no que diz respeito à fixação da alíquota da cobrança desse imposto. Então, em linhas gerais é isso. Extinguem-se 5 tributos para a criação desses 2 tributos, uma contribuição e um imposto sobre bens e serviços. Pois é, a gente tem aí o setor de serviços que vai ser muito impactado, né? Já é muito impactado com relação aos tributos. É quem mais emprega, né? Assina a carteira, enfim, tudo mais. O que a gente tem com relação a essa polêmica com relação ao setor de serviços? O setor de serviços hoje paga, um dos tributos que ele recolhe é o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Esse tributo ele tem uma alíquota média de 5%, pode ser menos, mas geralmente o ISS, para a grande maioria das atividades, a alíquota é de 5%. Está se falando, né, com a criação desse IVA Dual, que para manter a carga tributária atual, a gente precisaria de 25% de alíquota. Seria necessário que esse novo tributo tivesse uma alíquota de 25%. E nos cálculos preliminares feitos pelo setor de serviços e também pelo comércio, já se percebeu que, em se aprovando como está hoje essa proposta de reforma tributária, haverá sim um reflexo negativo, uma carga tributária mais elevada para o setor de serviços, que é o setor, nós sabemos, que mais emprega no Brasil. Agora, é bom que se diga também que essa proposta, né, cujo relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que vai para votação, espera-se, nas próximas semanas na Câmara, ela ainda não está perfeita, ainda vai ser objeto de muita discussão, existem muitos pontos que os governadores ainda precisam opinar, enfim, imagina uma reforma de uma magnitude dessas, precisa de muito arranjo político. E lógico, né, em razão do tamanho dessa reforma, que também inclui outros tributos nesse momento, né, já se fala em reformar o IPVA, para que lanchas, helicópteros e aviões passem a pagar o IPVA, hoje não pagam, e também existe uma proposta de reforma do ITCMD, que é um tributo também de competência estadual que incide sobre as doações e as heranças, a chamada causa-morte. Então, uma reforma, Elaine, dessa magnitude, certamente vai desagradar alguém e agradar outras pessoas. Mas o que nós temos hoje no Brasil é uma situação atual em que, de fato, alguns setores são agradados e outros são desagradados. No agro, por exemplo, e aqui sem fazer nenhuma crítica ao agro, muito antes pelo contrário, é uma força motriz do Brasil, o agronegócio, mas tem uma alíquota de tributo, né, uma carga tributária muito mais reduzida do que, por exemplo, a indústria da transformação, onde a carga tributária pode chegar a 45%. Então, já existe essa diferenciação entre setores. E o que se percebe por meio desse texto que vai ser votado, repito, nos próximos dias, nas próximas semanas, é uma tendência a privilegiar a indústria, né, que é a área onde se gera mais pesquisa, mais empregabilidade também, mais desenvolvimento,
possibilitar a reindustrialização do Brasil. Porque, de fato, o que nós temos percebido, da década de 70 para cá, é uma desindustrialização do país. E muito disso se atribui exatamente, não apenas à carga tributária atual, porque se a gente for parar para analisar friamente, a carga tributária hoje do Brasil em relação ao PIB, que gira em torno de 34%, 35% do PIB, ela está muito próxima dos outros países da OCDE. Assim, não é nada absurdo. Lógico, nós, cidadãos, as empresas, a gente tem um pouco de desgosto, digamos assim, em pagar o tributo, porque muitas vezes não sentimos a contrapartida daquele pagamento na forma de serviços públicos de qualidade. Mas é importante que a gente entenda também a importância do recolhimento do tributo e, principalmente, entenda a necessidade de simplificar o sistema para que as empresas brasileiras tenham mais competitividade em relação às empresas do estrangeiro. No caso, quem está assistindo, né, que quer participar um pouco mais dessa discussão, entender mais como é que se dá isso, se fazer presente, que uma vez que a gente também vai sentir isso no bolso, né? Como é que a gente pode, de fato, né, estar a par do que está acontecendo? Acompanhando agora as movimentações legislativas das próximas semanas, com certeza vai ser muito noticiado na imprensa essa discussão do relatório, não vou dizer relatório final, porque ele vai ser objeto de muitas mudanças ainda, até que seja posto em votação, mas certamente nas próximas semanas, acompanhando o site, né, da Câmara, do Senado, enfim, as notícias na imprensa, a gente vai conseguir ver em que ponto anda essa questão da votação. Não é de hoje que se fala em reforma tributária, né? Já tem muito tempo, nem do governo anterior, mas agora, aparentemente, nós encontramos um ambiente político possível para que essa reforma tributária vá para frente. Já depois de tantos anos, tantas décadas de discussão, o que está agora indo para votação, na verdade, é uma mescla, né, de duas propostas de emenda constitucional que tratam do assunto, a PEC 45 e a PEC 110, e agora é a hora de sentar. O tributo ele está diretamente relacionado à política, não temos como dissociar esses dois temas, até porque é por meio do tributo, repito, que o Estado implementa as suas políticas, é preciso de dinheiro para financiar o SUS, para financiar a segurança pública, para financiar o ensino público, e dinheiro não brota em árvore, né? No sistema em que vivemos hoje, o Estado fiscal, o dinheiro do fisco, o dinheiro do governo é proveniente exatamente, na sua grande parte, do patrimônio do particular, que tira ali uma parte do seu patrimônio para reservar para o tributo, essa possibilidade que o tributo dá para o fisco, para o governo implementar suas políticas. Pois é uma cultura que a gente precisa ter, né, Felipe, nesse sentido de entendimento dos tributos, né, de entendimento de onde é que vai, por que a gente vai precisar, acredito que até da escola, né, a gente ter esse entendimento desde muito novo, também as crianças, a escola, a família, conversar entre si, né, para a gente entender que isso faz parte do nosso dia a dia, né, de onde é que vai ser destinado e cobrar se não foi destinado de forma correta, né, mas ter esse entendimento dos tributos em geral, né? Falta um pouco isso também, né? Da cultura brasileira nesse sentido, né? Falta muito, né? Falta muita coisa, né, Elaine? Cultura financeira, cultura acerca do tributo, mas eu repito, é importante a gente entender que o tributo tem uma função social e se trata inclusive de uma redistribuição de renda, né? Porque esse sentimento de que o tributo não é aplicado corretamente, eu concordo, eu também tenho esse sentimento, é muito válido, mas nós precisamos entender que muitas vezes, quando a classe média não está utilizando o tributo em forma de serviço público, a classe mais baixa, né, os mais pobres, estão utilizando o SUS, estão utilizando o ensino público. Lógico, a qualidade pelo que se paga de tributo deveria ser muito maior do que o que a gente observa. Mas aí é outro problema sistêmico que também precisa ser resolvido. Agora, com a reforma tributária, a gente precisa simplificar, inclusive para dar mais transparência, para que, como você falou, o cidadão possa cobrar ali o poder público acerca da correta aplicação do tributo que está sendo arrecadado. E a gente vai agora para o intervalo. Volta instantes, já, com mais destaques. Estamos
estamos de volta e o assunto agora é o comércio de veículos. Com lojas aqui no Ceará e em Pernambuco, a Renault Regency se torna cada vez mais uma gigante do mercado automobilístico. Numa entrevista ao repórter Denis Barbosa, o superintendente da concessionária, Sérgio Guimarães, falou do crescimento do grupo e das vendas. É um grupo que nasceu lá no estado de Pernambuco, tá? Migrou depois aqui para o Ceará. A gente trabalha com um processo de melhoria contínua, buscando atender da melhor forma nossos clientes, sempre preocupado com a qualidade, tanto na área de serviços, na área de veículos novos e na área de seminovos. Então o intuito agora é a gente estar ajustando a nossa equipe, tá? É sempre manter uma equipe motivada, uma equipe preparada para atender bem nossos clientes. A gente tem uma média de 10 a 15 pesquisas por dia positiva. Quando a gente recebe uma pesquisa com a reclamação do cliente, uma pesquisa que a gente chama detratora, a gente atua de imediato, tá? Tentando entender o motivo da insatisfação daquele cliente, onde que a gente pecou no nosso processo, e aí a gente vai junto a uma equipe aqui para trabalhar desde a causa raiz do problema para resolver o momento de insatisfação do nosso cliente. A gente traz o cliente para a loja, a gente liga para ele, a gente procura acolher ele e resolver da melhor forma possível. É o trabalho sempre, melhoria contínua e disciplina da nossa equipe. Primeiramente, a gente precisa fazer o trabalho interno, né? O trabalho interno com a nossa equipe, motivando, né? Mostrando a importância do nosso cliente para a nossa operação, tá? E aí, aos poucos, a gente vai soltando sempre treinamento, conversas diárias e proximidade, tanto da nossa equipe como o nosso cliente, que é nosso principal patrimônio. Diante do peso que a marca, que a Regency tem dentro da montadora, tá? A gente conseguiu antecipar um estoque extra. Tá? Você ter ideia, a gente vinha numa média aí de 50 a 60 vendas por mês. Esse mês a gente está com a tendência de fechar 200%. Tá? Do que a gente vinha fazendo, graças ao nosso trabalho de prospecção, a nossa mídia, certo? E a confiança que nosso cliente tem na nossa operação. A MP do governo, ela está próxima de acabar, isso aí vocês vêm vendo aí na mídia, tá? Então a gente está anunciando aí para os próximos dias o que a gente ainda tem no estoque, a gente ainda tem em torno de 80, 90 carros para trabalhar com o desconto da MP, que é temporário. Então o cliente ele pode vir para a loja, a gente está aqui para receber ele de braço aberto e com certeza a gente vai estar aqui realizando o sonho. E os imóveis do empreendimento Origem Fortim já apresentam uma valorização de mercado de 48% em um ano. Com quase 50% de valorização no mercado, as casas de alto padrão do Origem Fortim, empreendimento assinado pela AIB Incorporações, estão atraindo cada vez mais pessoas com interesse no conceito pé na areia. O presidente da AIB, Aristarco Sobreira, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre esse empreendimento. Aristarco, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco, a gente já conversou outras vezes do Origem Fortim, mas eu sei que já está quase na reta final, já está bem pertinho esse sonho se transformar em realidade, né? Como é que está o andamento das obras? O andamento está dentro do cronograma previsto, isso é muito importante para a gente, né? A gente andar dentro do planejamento que foi feito, ou seja, nem adianta e nem atrasa. Isso é muito gratificante para nós engenheiros, né? Você conseguir executar um planejamento que foi feito. Estamos hoje com 35% de obras executadas e a entrega do empreendimento será em setembro de 2024. E aí, nesse caso, a gente já conversou outras vezes, mas para quem está assistindo e que não acompanhou, conta um pouco para a gente da Origem Fortim, como é que foi pensado, quais são os diferenciais. O Origem Fortim é um sonho, né? É uma visão e é um desejo que nós tivemos de trazer uma obra de arte para que a gente fizesse com o pé na areia. Então a gente disse para todo mundo que está lá na obra que o Origem Fortim de fato é uma obra de arte. Nós não estamos fazendo uma casa, nós não estamos fazendo um apartamento, nós estamos construindo uma obra de arte. Então isso tem uma mensagem muito forte, muito importante, porque o zelo, né, o detalhe, né, o carinho que você tem com a construção dessa obra é muito grande. Então a obra, ela sendo uma obra de arte, para nós ela é uma escultura. Nós estamos fazendo uma casa térrea, plana, né, não tem segundo andar, nem terceiro andar. Nós não estamos falando de edifício com vários apartamentos, né, no mesmo andar. Nós não estamos falando de elevador, nada que lembre o urbano. Então a nossa ideia é que fosse uma volta às origens, né? Por isso é que o nome, a marca é Origem Fortim.
é desconexão, você se desconectar e você voltar a ter aqueles prazeres, né, que são muito fantásticos e simples, né, que a pandemia aí nos ensinou, né? Você precisa voltar a usufruir, a viver, né, a ter prazer. Então essa obra de arte, ela é uma escultura. Uma escultura você precisa olhar para ela, né, de qualquer ângulo, 360 graus. Então não existe frente, não existe costa, né? Não existe lado, não existe poente, não existe nascente. Ela é toda pensada para que seja bonita de qualquer ponto em que você esteja. Então nós estamos construindo lá 43 casas térreas planas em um terreno de 50 mil metros quadrados, ou seja, você tem uma densidade muito baixa. A gente não queria aquele empreendimento, né, muito adensado, né, 200 apartamentos, 300 apartamentos, não sei quantos blocos. Lá não, lá é para você ter de fato um outro ritmo, né? Eu até comparo, na Itália surgiu um movimento chamado Slow Food, né, para fazer um contraponto com o fast food do americano, né? Você sai correndo, comendo dentro do carro. Então lá é essa contemplação, né? Ao mesmo tempo que você tem esportes, você tem atividades. Então são casas planas, térreas, 43 num terreno de 50 mil metros quadrados, com duas tipologias, ou 3 suítes ou 4 suítes. Então é um projeto muito lindo. Como a gente queria fazer uma obra de arte, a gente precisava trazer um time muito forte. Então o escritório de arquitetura, nós trouxemos um escritório de arquitetura internacional, o arquiteto francês Greg Busquet, né, que é fundador da Triptych, que hoje está à frente do Architects Office, sede em Paris, sede em São Paulo, fazendo o projeto do Hotel Fasano na Cidade Jardim. Então, assim, projetos lindos e maravilhosos, porque nós queríamos, de fato, trazer uma visão que fosse contemporânea, cosmopolita, né, uma visão muito, muito, muito nova para enriquecer o mercado nosso. Nós temos arquitetos aqui fantásticos, mas nós queríamos trazer um traço diferente. Então fomos buscar o Greg, né, e trouxemos um elenco, né, o projetista de iluminação é um projetista de São Paulo, o Carlos Fortes, e a projetista de paisagismo, porque é muito importante o paisagismo no nosso empreendimento, tanto quanto a iluminação, é a Renata Chile, que é uma arquiteta, né, paisagística também de São Paulo, que faz esses grandes empreendimentos em São Paulo. E uma projetista de interiores, né, aqui do Ceará, o escritório da Brenda Rolim, que é a pessoa que conhece o sabor local, a cultura local, porque isso também foi um vetor muito importante no projeto, ou seja, nós estamos construindo uma obra de arte no Fortim. Então, não é que a pessoa chega lá e não sabe onde é que está, poderia estar em Dubai, poderia estar nos Emirados, não. Você está no Fortim. Então, essa, vamos chamar assim, de pegada, né? Eu gosto desse nome pegada porque ela significa a pegada ali na areia, né? Aquela impressão digital, né, na areia. Então, essa pegada do local, do sol local, do vento local, do sabor local. Então, isso é o projeto e o propósito do nosso empreendimento. Temos muitas inovações, né? A primeira é que é uma casa plana, não existe no estado do Ceará e nem nos 600 quilômetros nós temos no litoral um projeto de casas térreas planas. Então, isso é uma inovação. Nós não temos circulação de carros dentro do empreendimento, entre as casas, né? Você entra no empreendimento, você tem toda uma área de estacionamento, onde você para seu carro, e aí depois já começa um slogan que a gente tem na campanha, que é: seja hóspede na sua própria residência, porque como nos grandes resorts, você para seu carro, levanta a mão, chega um funcionário do condomínio num carrinho de golfe, pega suas malas e transita por entre as casas em alamedas arborizadas, muito bem tratadas, em carrinhos de golfe. Então isso dá um charme
e também ela corrobora com a definição da desconexão, de você desplugar, né? Então você não tem trânsito de carro, você não tem buzina, você não tem barulho, você não tem perigo. Então já é um conceito também, já é uma inovação, essa questão de que não há trânsito de carro. E o projeto paisagístico, né? A gente trouxe uma outra inovação muito importante também para esse tipo de empreendimento do Estado do Ceará, que é uma questão da privacidade. Então, as casas, elas estão em terrenos que variam de 600 a 900 metros quadrados, para que o telespectador tenha uma ideia, um projeto de loteamento, o terreno desses loteamentos de luxo, de alto padrão, o terreno gira em torno de 300, 400 metros quadrados. Nós temos, o menor nosso é 600 e o maior 900 metros quadrados. Com uma diferença, você tem toda uma cerca verde cercando esse empreendimento, que te dá privacidade, que te dá sombreamento, sol do Ceará, né, bonito, mas precisa sombra, né, e que te dá o embelezamento do verde, né, que é aquele tratamento paisagístico. Então são muitas inovações de fato no projeto, e a gente é muito apaixonado, né, por esse projeto. É um projeto que está bem redondo. A gente sabe que com relação à questão da sustentabilidade também, né, a gente vê aí a escolha de Fortim não foi por acaso, né? O Fortim, eu sou cearense e eu sou fã do estado do Ceará. Quando às vezes a gente vai para outras praias no Brasil, e evidentemente quando a gente está entre amigos, né, eu costumo dizer isso. Vocês não sabem o que é praia, vocês têm que ir ao Ceará, porque de fato o nosso mar, a areia, eu sou cearense, mas aquela areia da duna, ela está se transformando para mim numa beleza assim fantástica, né? É muito lindo o estado do Ceará, mas o Fortim, dentro dos nossos 600 quilômetros, ele é, sem medo de errar, único. Porque você junta, que também é um outro slogan da campanha, o melhor dos dois mundos. Você tem o Rio Jaguaribe e tem o Oceano Atlântico. O nosso empreendimento é nessa esquina, o Rio Jaguaribe com o Oceano Atlântico. Então você, além do mar, aí eu falo do kite, né? Aí eu falo de uma piscina de água, piscina porque é muito, o mar quebra lá dentro pela geografia nossa lá, né? Então você tem uma piscina de água salgada com água na cintura. Então você, diferentemente das outras nossas praias, né, que são praias mais propícias às vezes para surf, etc., o mar é muito batido. Mas lá no Fortim você tem uma praia, uma piscina de água salgada. E você tem o Rio Jaguaribe, né, onde você tem uma marina, você pode ter um barco, um iate, né, uma lancha, por um custo muito baixo, R$800, você coloca o seu barco lá na marina, e você tem 3 horas de navegação pelo Rio Jaguaribe, com paisagens absolutamente deslumbrantes, fantásticas, né? Meandros, ilhas, restaurantezinhos aí na beira do rio. Então, assim, é uma poesia. Na realidade, o Fortim é uma poesia. Muitíssimo bem administrado, né? Município pequeno, do ponto de vista da extensão, geograficamente, e pequeno em população. Nós estamos falando de 16 mil habitantes. Então, isso também era muito importante quando a gente foi escolher, porque o município sempre vai ser charmoso, pequeno e reservado, né? E esse nosso empreendimento, ele está dentro de uma geografia, Rio Jaguaribe, e aqui tem o farol, e tem, que separa da segunda praia, então você tem praticamente uma praia privativa, né? Então, assim, é uma coisa da natureza que você tem que garimpar, né? Nós garimpamos muito procurando esse terreno, e é um negócio fantástico. Fortim hoje tem gastronomia de altíssimo nível, né? Nós vamos ter o Festival de Gastronomia. Nós temos o Festival de Gastronomia acontecendo no segundo semestre, anualmente, chefes internacionais. Então, é uma coisa que precisa ser vista. Agora, ao mesmo tempo, o paradoxo né,
ele não é conhecido de muita gente, o Fortinho, exatamente porque ele é reservado, ele é exclusivo, né? Então, o que existia no Fortinho eram as casas, né? São casas muito bonitas, estamos falando aí de casa de 10 milhões a 15 milhões, com os iates, helicópteros, das pessoas que utilizavam muito o rio Jaguaribe. E agora aparece essa oportunidade da gente fazer esse empreendimento na beira do mar. Então é um empreendimento assim fantástico e que a gente se emociona quando fala dele. E é sempre bom falar sobre ele, a gente já conversou outras vezes também aqui, Aristarco. E quem está assistindo, que quiser saber mais informações, como é que faz para encontrar sobre a obra e sobre a EB também? Bom, nós temos no Instagram Origem Fortim, nós temos o site, né, do origemfortim.com.br, nós temos o site da AIB Incorporadora. Então é super, hiper fácil. E o Instagram, né, e o site do empreendimento estão riquíssimos, né, de informações. O empreendimento foi muitíssimo bem acolhido, né, por vocês, pela imprensa toda. Então, graças a Deus, sai muita informação sobre o empreendimento. Isso também eu acho que nos dá uma alegria muito grande, porque a gente tem uma obrigação, essa é a nossa visão, também de informar, também de divulgar, também de elevar o nosso padrão, né, aqui dentro da nossa sociedade no estado do Ceará. Nós estamos vendendo esse empreendimento, né, muita gente do Sul e do Sudeste comprando. Então mostra e reforça aquela assertividade que a gente teve de pensar num empreendimento contemporâneo e cosmopolita, né? Então as pessoas se apaixonam pelo Fortim, né? E é muito facilmente encontrado, né? origemfortim.com.br, Instagram, site, né? Lá tem telefone, tem tudo. Então, assim, é fácil nos achar. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já, em instantes, com mais destaques. Estamos de volta e a gente fala agora sobre a saúde da mulher. A endometriose é uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam o problema no mundo. Destas, 7 milhões são brasileiras. Sobre o assunto, eu conversei com o Leonardo Bezerra, médico da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Acompanhe. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre a endometriose, né? Primeiro, como faz para identificar a mulher que está assistindo? Como é que ela pode identificar que eu tenho endometriose nesse caso? Isso, eu agradeço a TV Otimista pelo convite. É sempre um prazer poder ajudar. Nós, da Universidade Federal do Ceará e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, temos um acolhimento muito especial com essas mulheres. E hoje temos um entendimento que a doença ela é algo que é endêmico. Como foi a pandemia, a endometriose é algo que acomete cerca de 20% das mulheres em idade fértil, ou seja, dos 18 aos 50 anos, de cada 10 mulheres, pelo menos 2 vai ter queixas de dores incapacitantes, dor menstrual, dor à relação sexual e eventualmente também infertilidade. Lembrar que o elemento mais importante é você não desqualificar a dor. É você considerar como importante toda dor menstrual, toda dor pélvica que requer medicação, que lhe tira do trabalho, que lhe tira da escola e principalmente quando ela vem associada com queixas sexuais, com queixas urinárias ou queixas intestinais. Doutor, nesse caso, assim, determinado período da vida da mulher, já a partir da menarca, ela já pode sentir esses sintomas ou é algo que vai aparecer de acordo com o tempo? Você falou um termo técnico agora, menarca, né? A primeira menstruação. Na verdade, sim, a endometriose é uma doença que tem um caráter progressivo. As cólicas intensas elas já podem começar desde a primeira menstruação, em torno dos 12, 13 anos, mas ela caracteristicamente ela tem uma queixa que aumenta com o tempo. Ela refere que, por exemplo, ao início, ela tinha queixas de cólicas que cediam espontaneamente ou com medicações comuns, do tipo Buscopan. E com o tempo, essa medicação já não é mais suficiente, ela vai precisar de medicamentos mais fortes, associação de medicamentos, eventualmente ir para o hospital, fazer remédios na veia, e algumas, infelizmente, né, assim, tragicamente, podem até se tornar dependentes de drogas para dor, como derivados de morfina, enfim. Essa característica de dor
incapacitante e progressiva, que começa nas primeiras menstruações, que vai evoluindo, né, até os 20, 30 anos, ela é típica da endometriose. Nós não precisamos que a mulher tenha 30 anos para ter dor incapacitante, mas também não esperamos que todas as meninas jovens, com 13, 14 anos, sejam consideradas com endometriose. Na grande maioria das vezes, a idade média de acometimento dos sintomas, ela se dá mais ou menos 10 anos depois do início das queixas. Então é comum ela ter dor à menstruação desde a primeira menstruação em torno dos 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, e aí evolui com falta de diagnóstico, com desqualificação, subestimação, e em torno dos 20 aos 23 anos, ela entra naquela ciranda do diagnóstico da endometriose devido à gravidade e complexidade dos sintomas. Doutor, e nesse caso, o tratamento é cirúrgico, é medicamentoso, depende do caso, como é que se faz, né, tratamento dessa mulher? Antes da gente falar de tratamento, é importante que a gente saliente que o elemento mais importante, quando a gente pensa no cuidado da mulher com endometriose, é pensar em endometriose, é não desqualificar a dor pélvica. Não é normal você ter uma dor, como eu falei há pouco, né, que tira você do trabalho, que requer sempre medicação. Não é normal ter dor profunda na relação sexual, ao ponto de ter que parar a relação, não conseguir progredir ou sentir-se inapta à relação sexual. Então, o primeiro elemento é que a gente conscientize família, companheiros, irmãos, namorados, mas também os médicos. É importante que a gente conscientize os médicos, não só os ginecologistas, os provedores de saúde, psicólogos, enfermeiras, todo mundo, de que essa dor não é normal. Então, a percepção de não normalidade dessa dor, ou seja, a não desqualificação, é o primeiro passo para o diagnóstico. Porque aí você vai entender que aquela mulher que tem uma dor incapacitante precisa de um cuidado especial. Existe a dor menstrual, que é leve, tolerável, é aquela dor que não tira você do trabalho, é a dor que eventualmente não precisa de medicações e é a dor que passa espontaneamente. Essa dor acomete mais de 80% das mulheres. Estou falando de uma dor incapacitante. Então, uma vez que você tem essa dor, é importante você conversar com o médico especialista. A princípio, o ginecologista geral vai lhe dar muito boas orientações e ele já está apto, por exemplo, a bloquear o fluxo menstrual, uma vez que esse fluxo é a principal causa de dor, usar anticoncepcionais ou medicamentos similares que têm efeito de bloqueio e que interferem melhorando muito a qualidade de vida. Um grupo grande de mulheres vai ficar bem, vai melhorar a qualidade de vida com a conduta simples feita por um ginecologista geral. Aquelas mulheres que não melhoram da dor incapacitante, que ao despeito de bloquear a menstruação, a despeito de usar anticoncepcionais, a despeito até de não menstruarem, continuam com dor na relação e essa dor vem progredindo, aí talvez a medicação não seja a melhor escolha. Provavelmente ela vai precisar de um procedimento cirúrgico para retirar os focos inflamados, os focos de endometriose. Nesse caso, doutor, com relação a mulher já fica um pouco mais apreensiva com relação à gestação, né? Qual é a relação que se dá com relação a isso de gestação, de poder ter filho, não ter filho, ou de depois que ter filho, essa dor passar? Qual é essa relação com a gravidez? A gente falou até agora sobre o sintoma mais comum da endometriose, que é a dor, é o primeiro sintoma, é o mais frequente, o mais prevalente, mas esse processo inflamatório pélvico que está associado com a dor também pode causar uma desorganização, uma alteração na anatomia pélvica, ou seja, uma alteração nas trompas, uma dificuldade ou alteração na ovulação e eventualmente alteração até na capacidade do embrião se implantar no útero. Falei de 3 coisas, né? São 3 coisas que são objetivamente interferidas com a presença da endometriose. Isso pode fazer sim com que, além da dor, além de todo esse quadro que eu falei, a mulher com endometriose tenha também dificuldade de engravidar, chamada infertilidade. Ou, mesmo engravidando, tenha dificuldade de manter a gravidez, com abortamentos de repetição, abortamentos recorrentes, que hoje é algo que a gente chama muito atenção, tendo a endometriose também como um grande fator de risco. E uma vez grávida, né, a gravidez da endometriose está associada, infelizmente, com alguns riscos maiores, descolamento de placenta, sangramentos anormais, hipertensão da gravidez. E, obviamente, essa doença, com o passar dos anos, ela pode agravar a infertilidade e antecipar a infertilidade da mulher. Por exemplo, com 30 e poucos anos, se ela tiver endometriose,
é possível que ela tenha menos fertilidade do que a mulher da mesma idade que não tem endometriose. Agora, doutor, é uma coisa que é genética? Você teve, sua filha tem, sua mãe teve, enfim, é algo genético disso? Essa pergunta é muito interessante porque é exatamente algo que se tem se debruçado muito a ciência atualmente, né? Quais são os marcadores genéticos, quais são os genes que podem determinar essa herança? E uma vez identificando esses genes, eles podem ser tratados, alterados, bloqueados. Existem vários estudos e não existe uma relação direta de um só gene. Existem uma série de elementos que são herdados geneticamente, não somente um, não é como, por exemplo, síndrome de Down, por exemplo, que está associada com o cromossomo 13, né? A doença genética está associada a vários genes. E esses genes eles podem sim ser herdados de mãe para filha. Mas existem elementos que a gente chama de epigenéticos, que estão além da genética, que são elementos comportamentais e ambientais, que esses sim são exatamente os gatilhos que estimulam a predisposição. Um exemplo bem simples. Por que você acha que a endometriose está tão frequente hoje em dia? Porque as mulheres deixaram de engravidar precocemente, como engravidavam nossas avós. Então, elas engravidavam nossas avós 14, 15 anos de idade. Né? Hoje, as mulheres contemporâneas passam a engravidar mais próximo dos 30 anos. Portanto, menstruam muito mais. A menstruação mais frequente, mais intensa e excessiva é o fator epigenético que estimula os genes herdados pela mãe. Então, se ela estivesse engravidando nossas avós, bisavós consecutivamente, né, 15, 16, 18, 19, 20 anos, dificilmente daria tempo para a endometriose se formar, mesmo que houvesse predisposição genética. Além disso, né, além da menstruação, além da gravidez mais tardia, existem fatores ambientais, como estímulos hormonais ambientais, como também hábitos alimentares, principalmente ligados a alimentos como gorduras insaturadas, ou alimentos que têm indisposição ou alteração de digestão para algumas mulheres. Existem também alterações ligadas ao apetite, mulheres mais magras. Essa perda de apetite parece que está muito associada com a endometriose, dentre outros fatores. A gente vê muito que a questão de não prática de exercício, alimentação desregrada, uso de bebidas alcoólicas e tudo isso como um todo, né, no quadro geral do ser humano, é prejudicial. Para quem tem endometriose também se aplica isso? Você falou muito bem. Na verdade, a gente tem que ter bons hábitos de saúde, independente de você ter ou não endometriose ou quaisquer outras doenças, não é? Os bons hábitos, eles estão associados, sim, com a menor mortalidade da humanidade, com a melhor qualidade de vida, viver mais e viver bem. Então, o consumo não excessivo de álcools, né, e outras drogas recreativas, uma alimentação rica em frutas, verduras, não é? Que é uma alimentação que a gente, no meio médico, chama de alimentação mediterrânea, né? Aquela alimentação ligada muito a frutas, a verduras, a carne branca, peixe. Essas alimentações que são fracas, pobres em gorduras insaturadas, parecem estar relacionadas com menor produção de colesterol, menor formação de placas ateromatosas, menor risco cardiovascular e também menor liberação de radicais livres inflamatórios. Esses radicais livres inflamatórios podem estar associados com doenças do coração, com cânceres e outras coisas mais, que são muito frequentemente liberados quando você faz, por exemplo, uma dieta rica em gorduras, em empanados, carboidratos, e quando você também tem uma vida sedentária, que prolonga, que aumenta a deposição de gordura, que aumenta o seu peso, tudo isso estaria associado com a liberação de radicais livres e esses processos inflamatórios crônicos. Mas há que se observar uma coisa muito importante e hoje em dia a gente como médico fica muito preocupado no cuidado da mulher com endometriose. Existe uma espécie de proibição de neurose coletiva ligada a alguns conceitos que não são totalmente verdadeiros. Não existe exatamente um alimento inflamatório. Não existe exatamente um tratamento dietético anti-inflamatório. Isso é um recurso puramente comercial para atrair as mulheres para determinados padrões de dietas. O que a gente sabe, por exemplo, mulheres com endometriose têm muito frequentemente intolerância à lactose. Nem todas as mulheres vão ter intolerância à lactose, nem toda intolerância à lactose é endometriose. Aquelas mulheres que têm intolerância à lactose e que têm endometriose vão se beneficiar muito de uma dieta restritiva de lactose, de derivados de leite. Mas isso não pode ser generalizado para todas as mulheres. Assim como determinadas outras
intolerâncias, como também ao glúten, que são os derivados das massas. E o que é que a gente tem visto hoje em dia? Infelizmente, uma cultura comercial opressiva, de uma dieta extremamente radical, cortando literalmente tudo, considerando alimentos inflamatórios, esse conceito comercial não existe, e fazendo com que as mulheres tenham uma vida de muita desqualificação, porque você não poder comer nada, não é? As coisas não são bem assim. Então, o equilíbrio é tudo na vida. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos e estamos todos à disposição. Sabemos o quanto é importante discutir sobre saúde da mulher, sobre endometriose principalmente, e alertamos que nós temos na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará, o primeiro serviço público do Nordeste de atendimento, cuidado da mulher com endometriose, né? Que vai desde a cirurgia, mas também diagnósticos, tratamentos. Isso é muito importante porque é dentro da rede do Sistema Único de Saúde. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.